Esse vídeo é só para você, gestor, que está com gap de pessoas na sua agência ou que precisa contratar, não sabe como, precisa definir uma estrutura de headcount, estrutura de pessoas e não sabe por onde começar. Se essa é a tua realidade, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre headcount de agência. Eu sou a Kelly Freitas, fundadora da Fazer com Educação, e aqui você dobra a produtividade do seu time em até 4 meses, mesmo que seja a sua primeira gestão. Eu escuto muito nas mentorias: Kelly, preciso redefinir o headcount da minha agência, quero demitir, quero contratar, estou com pessoas na agência que não têm o perfil adequado para a função, não vão conseguir entregar, ou quero contratar pessoas para minha agência porque eu olho para minha praça, tem muita oportunidade e eu não sei como defender isso junto à GP e à minha diretoria. E você nunca mais vai sofrer com o headcount na tua história. O começo é simples, quer dizer, não é simples, mas só tem esse começo. Comece pelo planejamento estratégico. Por que eu digo que não é simples? Porque pode ser que você já tenha o planejamento estratégico da tua agência e aí, fica tudo bem. Mas se você não tem o planejamento estratégico da sua agência, ou se esse planejamento não foi feito por você, talvez você tenha dificuldade. E aí você precisa começar a revisar ou construir o seu planejamento estratégico. Quando a gente olha para o planejamento, você vai pensar o seguinte: dado o resultado que eu preciso entregar, lá no meu ponto B, lá em dezembro de 2024, e eu olho para o meu mercado, porta para fora, e eu olho porta para dentro. Como é que eu faço essa distribuição do resultado por segmento? O que eu vou trabalhar com o PJ? O que eu vou trabalhar com o PF? O que eu vou trabalhar com agro? Qual a vocação da minha praça? Como é que está a minha base de cooperados e oportunidade porta para dentro? Uma vez que você definiu como você vai atuar por segmento, fica mais fácil você definir as carteiras que você precisa ter. Gente, segmentação eu estou entendendo que já está definido, tá? Eu estou partindo do princípio de que a tua cooperativa já tem uma estratégia clara de segmentação, que isso já está desenhado e já foi trazido até você. Porque se você está no momento numa cooperativa que ainda não tem uma estratégia de segmentação, fica um pouco mais complicado. Ou se você está, não é que não dá para fazer, que não é esse modelo que você vai seguir, isso é pauta para um outro vídeo. Agora, se você está, por exemplo, numa cooperativa, numa Unicred, em que você não tem o segmento agro, ou talvez esteja nesse momento se desenhando, você pode personalizar a tua realidade. Kelly, a minha cooperativa ela não é segmentada, não olhou para a segmentação ainda, não tem carteiras definidas, como é que eu faço? Você pode pelo menos fazer um esboço olhando para o mercado, olhando para a tua realidade, enxergando qual a vocação da tua praça, quais as oportunidades, quantos cooperados você quer trazer para dentro de casa, qual perfil de cooperado você vai prospectar e qual volume de negócio você vai trazer. Pode começar por aí também, tá, gente? Funciona. Esse passo a passo talvez você não consiga seguir, mas você consegue personalizar para a tua realidade. Então, primeira coisa, planejamento estratégico. Quanto eu preciso ter de resultado, de indicador, quais são os indicadores que a gente vai acompanhar, quais são os objetivos estratégicos que tem ali lá para o final do ano, e aí eu vou olhar isso para segmento. Então, olha, do agro eu espero isso, do PJ eu espero isso, do PF isso, e a gente vai trabalhar dessa forma em cada um desses segmentos. Uma vez que você definiu isso, agora você vai para o mapeamento de processos e demandas. Então eu preciso entender quais atividades comerciais ativas, quantidade de visitas que serão feitas, quantidade de contatos que precisa se fazer por dia ou por semana. Se você está numa cooperativa onde tem um CRA ativo, onde tem uma régua ali de relacionamento de contatos por dia, você precisa considerar o tempo que esse colaborador vai levar para poder fazer esses contatos. Se você está numa cooperativa que está no momento de transição e está sendo implantadas células de relacionamento, centralizadas na sede, você tem que olhar para isso também, para que você possa definir capacity, ou seja, a quantidade de pessoas, o que elas vão fazer. Então, olhar para as demandas também é muito importante. E aí você vai olhar para as demandas comerciais, para as demandas operacionais de negócio, e você vai olhar também para o operacional de manutenção de negócio.
E aí cada cooperativa tem uma realidade. Eu sei que algumas cooperativas têm uma estrutura muito legal aí na sede, mais robusta, que operacionaliza muita coisa. A gente tem cooperativas que não, que o operacional está dentro da agência. E aqui, gente, um cuidado, tá? Cuidado para não confundir operacional de negócios com manutenção de negócios. Eu vejo muitas vezes se falando assim, tirou todo o operacional da agência, tirou todo o operacional administrativo, mas o operacional de negócio continua lá e sendo executados muitas vezes pelo gerente de relacionamento. E eu digo isso por vivência, por ver, tá? Com os meus olhos. O que eu já vi muito acontecer também? Não, vamos tirar o assistente, porque o papel do assistente, porque não tem mais operacional na agência. E aí o operacional de negócio não foi tirado o administrativo. Isso que se chamou de operacional. O que aconteceu? Sobrou para o gerente fazer todo o operacional de negócio e manutenção do negócio. E esse gerente, e aqui eu não estou dando muleta, tá? Porque eu acho que comercial é comercial e tem que fazer negócio. E se essa pessoa não estiver fazendo negócio, muda-se a pessoa, mas eu preciso dar condições às pessoas fazerem e ser justo. Então, se esse gerente hoje ele tem um monte de operacional de negócio para fazer, óbvio que ele não vai ter a mesma performance de um gerente que pode chegar na segunda-feira e ir para a rua, só trazer negócio, porque ele tem alguém que vai operacionalizar por ele. Isso aqui é uma diferença muito grande, tá? Então, eu preciso fazer os combinados acordo de performance, mas eu preciso entender qual a estrutura que eu preciso, dado a centralização de processos, a otimização de processos. Cada cooperativa vai ter a sua realidade. E aí tem as atividades administrativas. Essas sim, dentro do contexto que eu conheço, a maioria delas foram absorvidas pela sede. Não ficam mais nas agências. Antes da minha época, né, a gente tinha um setor administrativo lá muito robusto, era quase uma agência porta para fora, uma porta interna ali e uma outra agência internamente, né, como se fosse 50-50, metade do time trabalhando lá no back-office e outra metade trabalhando aqui na linha de frente de negócio. Hoje a gente já não se vê mais tanto, porque muitas rotinas administrativas elas foram ou absorvidas por otimização de processos ou absorvidas para a sede para que você tivesse ali uma celeridade, né, um aperfeiçoamento ali nos processos. Mas as rotinas operacionais de negócio, de uma venda nova ou muitas vezes de manutenção do negócio, elas ainda estão nas agências e você precisa contemplar isso. Quando eu falo do comercial ativo, e aqui é um ponto importante, você precisa identificar as horas do dia que esse profissional vai precisar para fazer para a quantidade de visitas. Não adianta chegar para o profissional e dizer assim, você vai precisar fazer 30 contatos por dia. E aí você estima ali que dentro dessa carteira, desse perfil de cooperado que esse colaborador atende, ele vai demorar ali em média 15 minutos, para entre preparação, contato, abordagem, fechamento, registro de oportunidades no CRM. Isso quer dizer que com 1 hora ele vai fazer 4 contatos, certo? Se ele vai precisar fazer 30 contatos, imagina quantas horas do dia ele vai ter que se dedicar para isso. Isso precisa ser contado, gente, porque não tem mágica, né? Ele vai ter que fazer isso dentro das 8 horas por dia dele. Um outro ponto importante é a gente considerar as visitas. Eu moro numa cidade pequena, né? A minha agência está localizada numa cidade pequena, numa capital, num polo, a distância, trânsito, o perfil de empresas ou o agro que esse gerente atende. Essa visita ela é menos ou mais complexa, então eu preciso estimar isso para pensar na quantidade de negócio, de cooperados que esse gerente vai visitar, a quantidade de negócio que eu espero que ele traga e a quantidade de horas que ele precisa para executar tudo isso. Isso precisa ser levado em conta. No nosso método RPR, a gente inclusive pega na mão e ajuda a fazer esse cálculo para você estimar aqui a necessidade de pessoas, ok? E aí agora a gente vem na avaliação das cadeiras. Então olha lá, olhei o planejamento estratégico da minha agência. Entendi o que nós precisamos fazer de entrega, quais são os indicadores que estão mensurando, objetivos estratégicos, indicadores estratégicos, resultado que a gente precisa entregar.
Olhei o meu mercado, olhei isso, porta para dentro, porta para fora, defini isso de acordo com os meus critérios de segmentação, fiz o desdobramento, entendi as atividades comerciais, operacionais, administrativas que precisarão ser executadas para que esses negócios aconteçam. Agora eu olho para as cadeiras. Ok, então eu vou ter lá, sei lá, 3 gerentes agro, 2 PJ, 4 PF, não sei. Vai depender do que você chegou aqui, da estrutura da sua agência. E eu vou ter que ter quantos assistentes para operacionalizar, para mandar esse gerente para a rua, para que esse gerente possa realmente buscar negócio. Como é que vai ser o contato do varejo? Vai continuar dentro da agência? Vai centralizar na sede? Aí eu vou olhar para as cadeiras, para entender quantas pessoas eu preciso ter. Eu estou falando de cadeira, eu ainda não estou falando de conectar a pessoa à cadeira. Então eu preciso de 2 cadeiras de PJ, sei lá, 3 de agro, 4 de PF, tanto de assistente, um coordenador administrativo, enfim, você vai definir as cadeiras. Definiu as cadeiras, você já tem as entregas que o profissional que senta nessa cadeira vai ter que fazer, porque você olhou lá no planejamento estratégico. Agora que você vai trazer isso com mais minuciosidade. Ah, legal, então o profissional que sentar na minha cadeira agro demais, quais são as entregas que ele precisa trazer? Qual o volume de negócios em crédito, outras soluções, ampliação da base de cooperados? O que você espera dele? Qual a expectativa, objetivo de performance? Ah, ele vai ter que trazer, sei lá, 150 cooperados novos, 100 milhões de incremento de carteira de crédito, enfim, vai trazendo um número. Legal, definir as carteiras e definir as cadeiras e definir os objetivos de performance, as atividades desempenhadas por cada uma dessas cadeiras, agora eu vou para pessoas. Porque agora eu preciso pensar qual o perfil e competência, network, repertório desse profissional que vai sentar nessa cadeira. E talvez você chegue à conclusão nesse momento realmente que o profissional que você tem hoje não vai conseguir fazer essas entregas, não vai rodar. Talvez você chegue à conclusão de que o profissional que você tem hoje para sentar nessa cadeira, ele roda, mas ele precisa de um bom PDI para se desenvolver. Investir em treinamento, mentoria, para que ele possa se desenvolver. Talvez você chegue à conclusão de que a tua agência, inclusive, ela, ao invés de precisar de contratar pessoas, o que você tem é gente demais. Ou talvez você tem gente demais, mas essas pessoas não estão prontas para fazer essas entregas. E aí você vai conseguir ter mais clareza, inclusive dar mais clareza para os envolvidos. GP, diretoria, regional. E aí com essas informações pensar o que vai ser feito. De repente você vai ter que olhar para a praça, para o teu mercado e mapear pessoas para sentar nessa cadeira. E aí deixa eu te dizer uma coisa, gestor, que eu sempre falo nas mentorias. Gente, vocês precisam conhecer o mercado de vocês. Vocês precisam ter network. Vocês precisam saber quem são os profissionais que são referência, especialmente nas cadeiras agro, PJ e PF alta renda na região de vocês. Por quê? Para que vocês possam ter opções. Porque muitas vezes você está ampliando a agência e não consegue fazer isso porque você não tem profissional pronto para sentar na cadeira. E a gente sabe que está cada vez mais escasso. Todos os dias eu recebo aqui na consultoria muitas pessoas, muitos pedidos de cooperativa. Kelly, você consegue me indicar um profissional para tal função? Ah, hoje mesmo eu recebi um pedido de um gerente de crédito. Kelly, você tem alguém para me indicar, para sentar na cadeira de gerente de crédito? Estou precisando urgente aqui para a cooperativa. Promovemos o nosso coordenador, nós queremos um gerente agora, mas ele foi promovido para uma outra função e agora nós queremos um gerente para a área. E aí? Não tenho, gente, nesse momento, eu recebi agora há pouco, tá? Então não consegui nem processar aqui, mas precisa. Então você precisa ter esse mapeamento para você não ficar na mão. Bom, encontrou as pessoas certas, é o próximo passo. Kelly, olhei o planejamento estratégico, vamos recapitular? Olhei o planejamento estratégico, fiz um mapeamento criterioso de atividades e processos, defini as cadeiras que eu preciso dentro da minha agência. Agora eu vou encontrar as pessoas certas para sentar nessa cadeira, sejam internas ou externas, tá? E depois, por último, eu vou olhar para as pessoas, eu vou pensar em investimento do desenvolvimento dessas pessoas. Essas pessoas que sentaram na cadeira, para a função atual, elas estão treinando, desenvolvendo ou potencializando. Quem está em treinar ali, treinando, está aprendendo fazendo.
desenvolvendo é a pessoa que já faz sozinho, já constrói a rota, já corrige, mas você precisa vez ou outra apoiar. Aquele profissional que é potencializado, ele já está se preparando para a próxima cadeira. Ele é referência para os colegas, ele constrói a rota dele, corrige sozinho, inclusive ajuda os outros, faz as entregas dele. Você precisa só fazer alguns alinhamentos pontuais. Invista no PDI do seu time. E, gente, PDI não é pós-graduação, tá? Ah, eu vou fazer um PDI do meu gerente, eu vou mandar ele para fazer a pós em gestão de cooperativas. Algumas vezes não é o caminho. E eu não estou dizendo que é ruim fazer gestão de pós em gestão de cooperativas, tá? Mas eu quero dizer para vocês uma conversa que eu tive com um profissional uma vez. Ele trouxe para mim, a gente precisava desenvolvê-lo para a cadeira de consultor de negócios. E aí eu fiz um PDI com ele, olhando para o segmento, o que ele precisava entender. Fiz ali as informações de mercado, o clipping de mercado que ele precisava acompanhar semanal, diário, mensal, que materiais ele precisava ler, pessoas que poderiam influenciar no setor que ele precisaria acompanhar, cursos gratuitos que tinha, inclusive, que ele poderia acessar para aumentar o repertório dele. Também vivências, visitas, enfim, aumentando o repertório pensando em 70, 20, 10. Um mês depois, voltei com esse profissional, e aí, fez? Não fiz. Falei, olha, mas você precisa, porque você precisa entregar resultado, tem muita coisa aqui que você precisa desenvolver, e se você não se desenvolver em termos de conhecimento, de aumento de repertório, você não vai conseguir fazer essas entregas. Não está combinado, vou fazer. Mês seguinte, encontro de mentoria, e aí, como é que tá? Ah, Kelly, sabe o que acontece? Eu estou fazendo uma pós em gestão de cooperativas, e eu estou estudando para o CFP. E aí a minha pergunta foi, em que você vai usar gestão de cooperativas nesse momento em CFP? Gente, e não é errado fazer CFP, não é errado fazer pós em gestão de cooperativas. A questão é, a primeira coisa que você precisa fazer é se desenvolver para manter nessa cadeira. Antes de ser diretor de uma cooperativa e precisar de gestão de cooperativas, fazer gestão de cooperativas, você precisa dar resultado. Nesse caso do consultor, ele precisava dar resultado na cadeira de consultor. Então, quando você for pensar no PDI do teu time, da tua equipe e até no seu próprio PDI, gestor, pense, o que eu preciso me desenvolver para essa cadeira? Para fazer as entregas, para ter o resultado e me desenvolver como um bom gestor de agência. O que a minha equipe precisa se desenvolver para esta cadeira? E muitas vezes não é mais conhecimento técnico. Às vezes conhecimento técnico desse profissional está cheio, tá? Tem certificação, tem um monte de informação, às vezes o que ele precisa é vivência, às vezes o que ele precisa é de uma mentoria, é uma troca com um colega mais experiente, mas pense no desenvolvimento do teu time e invista tempo para isso. Tem um outro vídeo que eu falo sobre organização de gestão comercial para o gestor de agência e que você precisa assistir para que você possa realmente ter uma equipe alta performance. Espero que você compartilhe esse vídeo com outros colegas, nos ajude a impactar outras pessoas e que você deixe aqui também os seus comentários, as suas dicas, as suas histórias, compartilhe conosco para que a gente continue construindo conteúdos cada vez mais relevantes para formar líderes de equipes de alta performance.